E olha, a Seccional de São Paulo, da Ordem dos Advogados do Brasil, encaminhou ao Supremo Tribunal Federal, como a gente falou há pouco, uma proposta para o que seria um modelo de código de conduta para os ministros da Corte. Vou aqui para o telão para a gente te mostrar alguns destaques que, inclusive, estão lá no nosso site. Esse é o Marco Santos, nosso repórter maravilhoso. Agora sim, temos aqui no nosso telão os detalhes que estão lá no site. Porque esse documento, gente, foi formulado pela Comissão de Estudos para a Reforma do Judiciário da OAB de São Paulo, composta inclusive por 2 ministros aposentados do STF, Helen Graça e César Peluso. O ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, também integra esse colegiado. E a sugestão de código de conduta veta, por exemplo, a participação de ministros em processos nos quais parentes atuem como partes ou advogados. Também cria uma quarentena de 3 anos para o exercício da advocacia a ministros que deixem a Suprema Corte. A OAB de São Paulo ainda sugere ao STF um dispositivo que restrinja a participação de ministros em eventos organizados por quem tenha processos na Corte. Essa discussão que tomou corpo com o início do inquérito envolvendo o Banco Master, que chegou a patrocinar seminários com a presença de magistrados. Em caso de participação remunerada nesses eventos, os ministros deveriam disponibilizar as informações no site oficial do STF. Vamos falar mais sobre esse modelo proposto pela OAB de São Paulo? Deixa eu chamar nossa analista, direto da Alemanha, Gisele Soares, sempre nos ajudando a traduzir esses temas do Judiciário. Bem-vinda, Gisele. Ótima tarde para você por aí. A gente estava vendo alguns detalhes dessa proposta da OAB de São Paulo, elaborada por comissão com ex-ministros, juristas, que sugere regras como impedimento para julgar casos envolvendo parentes, amigos íntimos ou interesses próprios, além de transparência na agenda dos ministros e a divulgação de audiências e viagens custeadas por terceiros. Do ponto de vista jurídico, quais os principais argumentos favoráveis e contrários? Qual que é a viabilidade, de fato, da implementação dessa conduta aqui no nosso país, no seu olhar? Boa tarde. Pois é, a OAB de São Paulo deu um passo além das discussões sobre a conveniência ou não da adoção de um código de conduta. Essa comissão, já em julho do ano passado, decidiu elaborar um texto, uma proposta inicial para que haja efetivamente uma discussão concreta sobre termos específicos que ele traz, que a OAB traz nessa proposta. O que houve, Roberta, foi uma reunião de regramentos que já existiam, tanto na Constituição como em leis ordinárias esparsas, que disciplinam a conduta dos juízes. Então, a OAB reuniu todas esses regramentos que já existem, que estão em vigor, nessa proposta de código de conduta e propôs ali algumas inovações, alguns regramentos novos, algumas disciplinas dentro dessa regra geral, respeitando então os ditames da Constituição que regem a magistratura. A proposta, Gisele, inclui quarentena, né, de 3 anos para o exercício da advocacia, depois do juiz deixar o cargo. Também proíbe manifestações político-partidárias e acadêmicas que possam comprometer a imparcialidade. Veda presentes de valor comercial, transporte gratuito não autorizado. Juridicamente, são constitucionais essas sugestões, principalmente em relação aos 3 anos de intervalo entre os trabalhos, Gisele? Sim, são todas regras constitucionais. Como eu disse, a OAB reuniu esse regramento que já existe, então essas regras de suspeição, essas regras de impedimento, violações de conflitos de interesse, e inovou nessa questão, por exemplo, da vedação do transporte, do não exercício de 3 anos dessa quarentena. Então, tudo com a intenção de que não haja mais essa discussão, essa suscitação de dúvida com relação à imparcialidade dos juízes e dos ministros para julgar casos em que eles tenham algum tipo de interesse ou vinculação de amizade ou de parentesco. Então, é uma belíssima iniciativa da OAB de São Paulo, da qual eu faço parte, me orgulho bastante. Acho que é uma proposta concreta, não é um texto final e nem é essa a iniciativa, nem é essa a intenção da OAB, que tem muitas comissões com muitas propostas legislativas e textos,
mas é um avanço para discutirmos concretamente aí novas medidas que vão ajudar, inclusive, a fortalecer a instituição, o Supremo e o Judiciário como um todo. E qual seria o órgão de fiscalização, Gisele, desse Código de Conduta? Essa é uma excelente pergunta. O Supremo Tribunal Federal é a Corte Suprema, portanto, não há um órgão acima dele fazendo essa fiscalização. E é justamente por isso, órgãos supremos, órgãos de última instância, eles precisam se autorregulamentar da forma mais transparente, mais imparcial possível. Por isso é que há esse reforço de adoção desse código como uma forma de trazer mais força, mais credibilidade para a instituição. Não há. O que há sim, e já está previsto na legislação, é o controle externo, ou seja, o controle pelo Senado, por meio de impeachments, por arguições, mas não há um controle superior, não há um órgão superior ao Supremo nesse caso. Gisele, obrigada, viu, por mais essa conversa, mais essa participação por aqui. Ótima terça-feira para você, até mais.